Feche seus olhos, nós sempre oramos antes. Peça a revelação do Espírito Santo, para que possa te dar a revelação da palavra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo possa mesmo liberar a tua vida, a tua unção sobre essa palavra, para que nós sejamos transformados pelo poder do teu Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. O título dessa palavra é: não ande ansioso. Fala, pessoal do seu lado, não ande ansioso. Aleluia. Sabe, queridos, eu ouvi esses dias, e essa palavra tem, eu ministrei outra palavra, mas ela não tem saído do meu coração. Eu entendo que isso é para abençoar a igreja, amém, queridos? Sabe, esses tempos atrás saiu um artigo lá nos Estados Unidos. O americano gosta muito de pesquisa, e tem um pastor, o George Barna, ele fez uma pesquisa com os americanos, uma pergunta muito simples, né? Essa pergunta era: qual é o pecado que mais assedia você? E ali tinha algumas alternativas. Se eu perguntasse hoje aqui, qual o pecado que mais te assedia? Se eu não te desse as alternativas, talvez você ia falar pornografia. Outros talvez ia falar, o que mais assedia é adultério, é ganância, é glutonaria, né, bebedice, vícios. Sabe, talvez você ia falar uma série de outras coisas. Mas, por incrível que pareça, nessa pesquisa, o que foi mais apontado foi ansiedade. E alguns podem pensar: pastor, ansiedade é pecado? Porque talvez você ache que nem é pecado. Mas Jesus falou: não ande o quê? Ansiosos. Então veja que essa questão de ansiedade, muitas vezes, nós achamos que é um problema como a medicina trata. Então veja que os laboratórios, eles têm até remédio para ansiedade. Tem ou não tem, irmãos? Mas você não vê nenhum laboratório fazendo, e é um pecado, ansiedade é um pecado. Vou falar mais aqui para vocês. Mas você não vê um laboratório falando um remédio anti-pornografia. Nós não vemos isso. Ou um remédio anti-tentação. Não olhe para o vizinho ou para a vizinha. Não temos esse remédio. Mas temos de ansiedade. Então veja, de alguma forma, os demais pecados, em algum momento ele vai te gerar algum tipo de prazer. Tem gente que vai fazer uma fofoca, saliva a boca, dá uma tremedeira, está tendo algum tipo de prazer, porque sabe que aquilo vai gerar alguma coisa. Pornografia, mesma forma, está gerando um tipo de prazer. Mas quando se diz a respeito da ansiedade, ela é ruim desde um princípio. Ninguém tem um prazer tendo uma ansiedade. Nossa, eu estou louco para ter uma ansiedade. Nossa, eu estou querendo cair em ansiedade. Você não vê ninguém sendo tentado. O cara é tentado cair em adultério, ele é tentado em cobiçar outras coisas, mas em ansiedade não. Então veja que a ansiedade é ruim desde o princípio. E talvez esse seja o mal do século. Nunca vimos tantas pessoas com depressão, nunca vimos tantas pessoas, tanto índice de suicídio, que vem de algo nessa linha. Que muitas vezes nós, por falta de conhecimento, ignoramos. Achamos que é um problema psíquico, alguma coisa assim, tentamos outros tipos de tratamento, mas esquecemos de nos voltar para a palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz. Quantos estão me acompanhando? Então veja, ansiedade é sim um pecado. Alguns falam: não, mas é algo que eu não tenho controle. Pois é, mas muitas pessoas que caem em tentação, caem porque perdem o controle também. Então é um pecado sim. Então veja, mas quando nós falamos de ansiedade, eu quero trazer aqui pelo menos 3 elementos que juntos é uma explosão de ansiedade.
primeiro é insegurança, fala assim, insegurança. Segundo é desamparo, fala desamparo. E o terceiro é isolamento, fala isolamento. Então veja que esses três elementos, né, eles vão desencadear uma bomba dentro de você, que vai te gerar essa ansiedade. Você nem sabe de onde veio, mas quando junta esses elementos, simplesmente você se torna ansioso. Né? E o que é insegurança? Insegurança é quando você sente que algo ruim vai acontecer, você está inseguro. Tem pessoas que sofrem de uma insegurança porque, de alguma forma, elas imaginam algo que vai acontecer algo ruim. Elas imaginam. Vai acontecer algo ruim. Por quê? Porque estão inseguras, não têm certeza, não têm clareza, né, de que estão seguras. Desamparo. Né, quando você é desamparado, quando você está diante de uma situação que você não pode fazer nada. E aí você olha e ninguém está fazendo nada também, você sente o quê? Desamparado. E aí você acaba caindo aonde? No isolamento. Né? Onde você vira e fala, ninguém me ajuda, quer saber? Ninguém pode fazer nada, eu vou me isolar. Então veja que esses elementos juntos, eles vão gerar o quê? Uma ansiedade. A pessoa começa a sofrer por antecipação. Quantas vezes você sentiu ansiedade, você imaginou alguma coisa e aquilo não aconteceu, mas você sofreu sem necessidade. Avisaram lá no trabalho, lá na empresa, que ia ter um corte. Aí você falou, sabia, eu vou ser mandado embora. Você se sentiu inseguro, falou, agora não tem jeito. Eu vou ser mandado embora. Começou a sofrer uma ansiedade, que ia ficar desamparado do salário, ia ficar sozinho, ninguém ia ajudar ele. Não ia ter nenhum parente, a igreja, ninguém ia ajudar. Ele começou a ficar ansioso, porque ouviu dizer que ia haver um corte na empresa. Começou a sofrer sem necessidade. Ansioso. Depois, no final das contas, ao invés de ser mandado embora, falou, nós mandamos muito, só que agora nós vamos precisar levantar uma pessoa aqui, numa posição de gerência. Aí o cara é levantado. Então, veja, ele estava sofrendo por algo que poderia acontecer, mas quando, na verdade, no final do processo, ele sofreu à toa. A ansiedade foi uma bobeira na vida dele, porque ele recebeu promoção, mas ele estava achando que ia ser mandado embora. Estava achando que Deus ia largar ele na chapada, ia perder o salário, a vida dele ia ser uma ladeira abaixo, e aí causou uma ansiedade louca. Então veja, vou falar aqui o primeiro aqui, insegurança. O que é insegurança? Acontece em alguma situação, você não tem certeza do futuro. E aí, porque você não tem certeza do futuro, você simplesmente fica ansioso. Então, deixa eu te falar. A palavra de Deus fala que nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida. Mas nós, muitas vezes, ficamos colocando coisas. Deus falou para nós que nós não podemos acrescentar nada, mas nós ficamos acrescentando coisas. E isso vai causando o quê? Ansiedade. Então, esquece isso. Não sofra por antecipação. Amém? Segundo é desamparo. Você olha e fala, você não pode fazer nada. Então, deixa eu te falar, se você não pode fazer nada, coloca o controle na mão de Deus. Ignora esse seu controle. Amém, queridos? E por fim, o que? O isolamento. Então, veja que uma coisa vai levando a outra, coisa vai levando ao isolamento. Mas eu quero frisar aqui o isolamento. Porque se você resolver o isolamento, você vai resolver os outros. Amém? Muitas vezes nós nos sentimos assim porque, no final das contas do processo, não confiamos em Deus. Eu queria ler aqui Salmo 23 com os irmãos. Salmo muito conhecido. Projeta para mim, André. Salmo 23 a partir do 1. Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe que na versão original, na tradução, o correto seria, e de nada tenho falta? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Por quê? Ele é meu pastor, eu já fui incluído na salvação.
A coisa mais preciosa que um homem e uma mulher pode ter se chama eternidade. Não é carro, não é casa, não é um bom emprego, é eternidade. Então ele está falando assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque o Senhor já me supriu a eternidade e afora. Amém? Mas aí ele continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Para um pouquinho, André. Quem que faz? Ele está falando assim, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe quando o Senhor vai te direcionando e fala, descansa, meu filho. Descansa. Então o Senhor, Ele sempre vai te levar para a posição de descanso. Então veja que Deus, Ele fez tudo que você está vendo em 6 dias. Em 5 dias. No 6º dia Ele fez o homem. E no 7º dia, descansou. Olha que poderoso. Então veja, o Senhor Ele te fez no 6º dia, Ele preparou tudo para você, tudo preparado. Já viu, pai, quando vai ter o primeiro filho? Tudo preparadinho, enxoval, tudo certinho, quarto pintadinho, reformado, berço novo, tudo certinho, para receber. Quando chega o filho, é o quê? O pai fala, miserável, ainda bem que você chegou, agora é trabalho. Sai, larga essa mamadeira aí, larga o peito da sua mãe, vamos trabalhar. O pai faz assim? Não, o pai tem prazer, tem deleite. Então veja que é mesmo a paternidade. Então Deus fez o homem para ter prazer e deleite no homem, para ter relacionamento, para se alegrar. Então veja, ele me faz repousar, descansar. Quando eu estou seguindo meu pai, eu vou na bênção. Os meus filhos, se eles seguirem minha direção, é só desfrute. Eles estão na bênção, não vai faltar nada, eles não estão acordando preocupados, o que eles vão comprar, o que eles vão vestir, o que eles vão comer, meu Deus, e agora? Amanhã, será que o mês que vem, eu vou ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar a prestação da casa? Eles não estão preocupados com isso, porque eles estão simplesmente debaixo da direção do Pai, estão descansando. Como estão compreendendo? Mais um, André. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja, Ele vai conduzindo, vai te levando, e você vai desfrutando. Não tem ansiedade aqui. Continua. Porém, agora começa. Aí ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deixa eu pegar aqui. No caso do salmista, não existe ansiedade. Não existe. Porque ele está falando assim, ainda que eu faça uma besteira, ainda que eu não siga a direção do Senhor, ainda que eu enfie o pé pelas mãos, enfie o pé na jaca, alguém conhece essa expressão ou não? Alguns nem sabem o que é jaca. Depende, é mole ou dura. Então veja. Brincando aqui, mas ele fala aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa se eu faço uma besteira, pastor, eu fiz uma besteira e deu tudo errado. Fui montar a empresa quebrou. Ele está falando, não tem problema que eu estou montando a empresa quebrou, porque Deus é comigo. Se Deus está quebrando, é porque Ele vai dar algo muito melhor, Ele é meu Pai. Ele está descansado, ele não está ansioso. Ele não está preocupado aqui. A culpa é do governo. Não. Ainda que eu faça uma besteira, eu não segui a direção, não era para abrir empresa, abrir, estou quebrando. Mesmo assim, o Senhor está comigo, o Senhor não me larga, o Senhor não me desampara. Ou seja, ele tem uma identidade firmada em Deus, que Deus é Pai. E é um Pai amoroso. Amém? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais um. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Aleluia. Mais um, André. Eu começo a ler o salmo, quero continuar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, o quê? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A eternidade, aleluia.
tem a eternidade clara. Não importa se eu fiz besteira, não importa se não está dando certo, o Senhor é comigo todos os dias. E bondade e misericórdia para todos sempre. Então veja, não está ansioso, não está dando certo, glória a Deus, o Senhor é comigo, a coisa mais importante eu tenho. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então veja, quando você crê no Senhor, alô som, parece que falhou aqui. Quando você tem clareza e você crê no Senhor, não importa se você, eu estou sozinho, você não está sozinho. Quem botou isso na sua cabeça que você está sozinho? Quem foi? Porque Deus não fala que você está sozinho. Então, quando você tem essa identidade firmada que Deus é contigo todos os dias, não importa qual seja a circunstância, Ele é o socorro bem presente, diz a palavra. Ele é o socorro bem presente. Então, você não se sente mais sozinho. Porque você não está sozinho, aí você já não se sente mais desamparado e você também não se sente mais inseguro. Por quê? Porque Deus é contigo. Como estão compreendendo? Então veja, pastor, mas como é isso na prática? Às vezes na prática não é assim. Às vezes eu vejo que tem aquele louvor, né? Às vezes eu vejo os irmãos cantando e se derrubando em lágrimas. Eu ia cantar agora, mas aí os irmãos vão embora, inclusive visitando. Mas tem aquele louvor que fala, né? Ainda que a figueira não floresça, me ajuda aí. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, mesmo via me alegrarei. Os irmãos cantam, falam, o que vocês estão falando? Olha, em outras palavras, não importa se eu perca o emprego, não, vocês estão cantando isso. Não importa se não haja fruto na vida, não importa se está faltando os alimentos em casa. Todavia eu me alegrarei. Como estão compreendendo? Então veja, o apóstolo Paulo fala para nós termos cultos racionais. E isso daí, esse louvor não está errado. Essa é uma verdade. É mais ou menos o que o salmista está dizendo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem problema. O Senhor está comigo. É quando você... eu tinha que falar Romanos 8, 28. É quando você... Projeta para mim, André. Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então veja, muitas coisas às vezes estão acontecendo ao seu redor e você acha ruim. Mas às vezes é Deus gerando e criando estruturas em você. Estrutura. Uma vez eu li algo, eu recebi na verdade, a borboleta. Antes ela é algo ali, aquilo aponta muito para o nosso processo de transformação. Né? Nós somos aquela largata antes de conhecer o Senhor. Mas o que acontece? No meio do processo, né, vai gerando algo ali. E quando ela está se formando ali as asas, quando ela rompe aquele casulo, sai uma borboleta o quê? Maravilhosa, que tinha nada a ver com aquele bichinho esquisito. Mas você sabia que no meio do processo, se cortarem o casulo, aquilo que era necessário, às vezes você fala, nossa, estou sofrendo muito, vou dar uma forcinha. Você vê a bichinha tentando, eu vou dar uma forcinha. Mas às vezes aquilo faz parte do processo. Se você cortar ali o casulo, aquele processo que ela estava aparentemente sofrendo, tentando romper, aquilo na verdade estava gerando músculo, estrutura para as asas. Então, às vezes Deus está trabalhando na sua vida, e você está achando, céus, vidas. Não, Deus está trabalhando estruturas para coisas maiores que você vai receber. O fundamento, quanto maior o prédio, maior a fundação. Mas no momento da obra e da fundação, parece que não vai acontecer nada. Você olha canteiro de obra, está todo mundo sujo. Está todo mundo trabalhando, suando. Você fala, isso aqui não vai sair nada. Mas de repente algo sobe e se toma forma.
Sabe, nós somos esse canteiro de obra que Deus está no processo de transformação, na imagem e semelhança de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu acelerar aqui. Tem uma história que o pastor Aloysio já contou inúmeras vezes. Esses dias recentemente ele contou. Vou contar para os irmãos. Talvez aqui alguns já me escutaram contando essa história. Diz que certa vez o rei e o seu servo, eles sempre estavam caçando. O hobby do rei era caçar. E ele sempre chamava o seu servo ali para carregar as armas e tudo mais. E numa dessas caçadas, um leão foi lá, atacou e comeu o dedo do rei. Um dos dedos do rei. E esse servo era um servo do rei, mas também era um servo do Senhor. E ele vivia constantemente falando para o seu rei que Deus era bom. Quantos aqui creem que Deus é bom? E ele sempre estava falando para o seu rei, olha, Deus é bom, o nosso Deus é bom. Ele sempre estava ali evangelizando o seu rei. Mas o que acontece? O rei sai para caçar, ele está falando, pregando ali, ó, Deus é bom. Mas de repente o leão come o dedo do rei. O que o rei faz? Você fala que o teu Deus é bom, mas se ele fosse bom, não teria acontecido isso comigo. Quer saber? Eu vou te prender. Irmãos, ele está evangelizando, mas de repente tudo está errado. Aos olhos naturais, o rei perdeu o dedo, ele foi preso, e aí? Como é que acaba essa história? Acho que vou terminar a semana que vem para todo mundo voltar. Mas veja, como é que acaba? O rei, o fato dele ter perdido um dedo não impediu o fato dele continuar caçando. E aí, certa vez ele vai fazer uma caça um pouco mais distante, não estava com o servo, porque o servo estava preso, e ele foi capturado agora por uma tribo de canibais. Uma tribo de canibais. E aí começam a preparar a janta. E quem era o prato principal? O rei. Prato principal, o rei. E aí, de repente, estão lá, aquele caldeirão gigante, estão para jogar o rei. Alguém fala assim, ei, ele é imperfeito. Ficou ruim essa história dos 9 dedos, né? Mas enfim, ele é imperfeito, falta um dedo na mão. Edita essa parte depois aí. Ele só está faltando um dedo na mão. E aí, quando fala que está faltando um dedo na mão, eles simplesmente soltam o rei. E aí solta o rei. E aí quando ele chega no seu palácio, ele manda chamar o servo. E aí chega para o servo e fala assim, olha, você disse que o teu Deus é bom, e olha, e aconteceu isso, eu fui levado, fui aprisionado, e aí na mesma hora, eu não me tornei a janta deles porque faltava um dedo em mim. Ele falou, agora eu entendo que verdadeiramente o seu Deus é bom, agora eu entendo porque o leão comeu meu dedo. Mas uma coisa eu não entendo, por que é que você ficou preso todo esse tempo? Aí ele falou assim, é porque eu tenho todos os dedos e eu seria a janta. Quantos compreenderam? Então veja, Deus está trabalhando sempre dos dois lados. Aparentemente aquele rei não estava entendendo, e talvez o servo foi preso e também não estava entendendo. Eu estava certo, eu fui justo, eu estava fazendo a obra de Deus e agora eu fui preso. Mas veja, se não tivesse acontecido isso, e ele permanecesse caçando com o rei, ele seria a janta, porque ele tinha todos os dedos, ele era perfeito. Quantos estão compreendendo? Sabe, então, deixa eu te falar alguma coisa, não importa qual seja as circunstâncias que você esteja passando hoje, não ande ansioso, não ande ansiosa, mas decida confiar num Deus que é bom, num Deus que cuida de você, num Deus que zela por você. Decida, isso é uma decisão, é você crer, decida crer,
Amém, queridos? Então, sabe que muitas vezes, já estou quase encerrando, só que não, vou resumir. Sabe que muitas vezes nós andamos ansiosos porque olhamos tudo e, enfim. Sabe, às vezes quando está tudo de ponta cabeça, já aconteceu alguma situação na sua vida que parece que está tudo de ponta cabeça e não vai sair, desembocar em nada? Alguém aqui já passou por uma situação dessa? Você passar por uma tribulação, uma dificuldade financeira ou de saúde, que parece que a coisa estava tudo dando ruim. Você já viu aqueles pintores na internet, tem muito, que eles vão pintando quadros, eles fazem riscos para cá, pinceladas para lá, e vão pintando, pintando. Certa vez eu vi um pintor que ele pintava e fazia uns riscos, não parecia nada com nada. Mas de repente ele dava um último risco, ele virava o quadro, e aí fazia sentido. Aparecia até Cristo nessa imagem. Alguém já viu isso daí ou não? Então veja, às vezes você está assim, você é essa tela. E Deus está dando algumas pinceladas e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas de repente Deus dá aquele último toque final. Que aí você fala, agora faz sentido, agora eu estou entendendo Deus. Agora se tomou forma as promessas de Deus para a minha vida. Talvez você já está anos e anos falando, mas eu estou tomando tanta pincelada e às vezes está até sem tinta. É só o cabo do pincel. Que nada está acontecendo. Deixa eu te falar, filho. Deus está trabalhando na sua vida. Decida confiar. Decida crer. Amém? Abra lá em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. A palavra de Deus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Fala assim, confiadamente. Junto ao trono da graça, fala assim, trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para quando que é o socorro em ocasião oportuna? É no tempo da necessidade. Então, não chegue com justiça ao trono, chegue com graça. Aqueles que se chegam na graça encontram favor de Deus. Muitos chegam diante do trono com justiça. Chegam com justiça. Vamos pegar o exemplo do servo. O que seria chegar com justiça? Olha aqui, Deus, o que aconteceu? Eu estou servindo ao Senhor. Também agora ele vai sair para caçar, que o Senhor não coma só o dedo, mas como ele inteiro, porque o seu servo está preso. Que haja justiça. Não, essa não é a melhor maneira, melhor forma. A palavra de Deus para nós chegarmos com graça. Aquele ser com graça encontra o quê? Favor de Deus. Amém, queridos? Então veja, um dia de favor vale mais do que um ano de esforço próprio natural. Amém? Abre lá em Tiago 4:2. Tiago 4:2. Foi. Olha o que diz aqui a palavra, estou resumindo para já finalizar. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e nada lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Deixa parado aí. Sabe, queridos, algumas coisas talvez durante a sua vida, por conta de andar ansioso, por conta de reputação, às vezes a ansiedade está muito ligada à reputação, o que vão pensar, e você já fica ansioso com o que vão pensar a seu respeito. Né? Às vezes você fala, o que vai acontecer? O que vão pensar de mim? Né? E se o líder da célula me chamar para fazer o louvor na célula, o que vão pensar se eu gaguejar? Irmãos, se eu ficar nervoso, eu começo a gaguejar também, se eu estou muito cansado. Essa é uma outra história, eu conto para vocês, a boa parte já sabe. Então veja, mas aqui, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, muitos de nós não temos, porque nós não pedimos. Sabia disso? Aquele que pede, recebe. Mas quando você pede
e aos olhos naturais você não recebe, o que acontece? Você continua crendo ou você se torna alguém ansioso? Então veja, você precisa entender que aqui ele estava, tá dizendo o seguinte, era as estratégias que as pessoas estavam utilizando. Então, o apóstolo que está falando, olha, vocês estão cobiçando e nada tem, vocês cobiçam e nada tem. Né? Vocês matam e invejam, e vocês não podem obter dessa forma. Então veja que tão importante você pedir, é saber como pedir. Ei, fala assim, ei, acorda aí. Presta atenção, isso aqui é uma chave. Mais importante do que você pedir, é saber como pedir. Você precisa entender isso. Que a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, não sabe pedir, pede da forma equivocada. Então veja, pedir é um sinal de humildade, sabia? Quando você pede, você está reconhecendo. É uma humildade, você chega pedindo diante de Deus, Deus não resiste. Irmãos, quando os meus filhos chegam com o coração humilde, e falam, pai, eu queria, o pai não aguenta. Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui, quando o filho chega com um jeitinho pedindo, você dá um jeito para resolver o problema? É assim ou não é, irmãos? Agora veja, se seu filho chegar lá e falar assim, pai, não quero saber, você é meu pai, e tem o ECA lá que eu aprendi, eu vou dar carteirada em você se você não fizer. E se você não me der e vier que ele me bater, eu vou te denunciar. Porque é meu direito, você é meu pai e você tem que me sustentar. O pai dá ou não? O pai dá uma corça. É assim ou não é, irmãos? Então veja, agora se chegar pedindo humildade, pai, eu queria, aí o pai não aguenta. É a mesma coisa. Você acaba de dar um presente para o seu filho, de repente ele vira e fala assim, pai, eu não quero saber. Todas as minhas amigas do condomínio, do prédio, elas ganharam um tênis de R$2.000 e eu quero ter o tênis de R$2.000. Você vai dar? Fala, é só esse motivo? Então veja, assim é também, queridos. Então aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, vocês estão pedindo mal. Fala assim, tem que pedir da forma com graça, fala assim, pedir com graça. Então vou dar um exemplo aqui que é muito comum. E eu já vou avisar aqui para você não pegar um caminho errado. Nós estamos crescendo aqui como igreja, amém? Daqui a pouco nós multiplicamos o culto. Só que chega uma hora que acontece, o prédio não comporta mais os nossos kids. O que nós fazemos? Mudamos de prédio. Nessa hora, saber que tem muito crente que peca. Tem muito crente que peca. Porque aí passa lá, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, tem um prédio bem bonito ali, né, que montou o supermercado aqui, aqui para Santa Maria, bem novinho. Eu falei, nossa, que prédio bonito, né? Todo pastor entra com o estacionamento embaixo, a gente fala, aqui daria uma boa igreja. Agora veja, se eu chego lá, falo aleluia. Falei igual meu cunhado agora. Fala aleluia. Agora é o seguinte, Deus, eu quero esse prédio aqui vai ser a Igreja Videira São Caetano do Sul. Eu quero esse prédio com essas escadas rolantes e com esse estacionamento para os membros. Eu declaro em nome de Jesus que esse prédio já é nosso. O pastor chega aqui, todo mundo faz o que? Aleluia, eu creio. Irmão, estão pedindo errado. O que nós estamos fazendo? Volta lá no cobiçados lá. Nós estamos cobiçando. Como estão compreendendo? Se você pede alguma coisa para Deus da forma errada, cobiçando, fazendo guerra, está lá, cobiçais e nada tendes. Tem muita gente que está cobiçando. Cobiçando o carro do vizinho, cobiçando a casa da vizinha, cobiçando as coisas dos outros. Fala, eu quero ter porque o outro tem, então eu também tenho que ter. Deus, eu vou pedir. É a forma equivocada. Está pedindo da forma errada. Saiu o iPhone 13, 14, 15. Eu também quero.
Mas para quê? Quantos estão compreendendo? Ah, não, eu ia falar me descabelar, os irmãos iam dar risada, né? Eu vou lutar, eu vou me descabelar, mas eu vou trabalhar agora 24 horas, porque eu preciso trocar o carro, eu preciso do dinheiro da entrada pelo menos. Trabalhou tanto que agora aquilo que ia guardar para guardar o carro, está tendo que comprar remédio de ansiedade, porque trabalhou tanto que não aconteceu. Como estão compreendendo? Pedindo da forma equivocada. Deus é Pai, queridos. Chegue no trono da graça e peça. Todo que pede, recebe. Por isso não ande ansioso, não ande ansiosa. Simplesmente confie no Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu vou encerrar por conta do horário, minha esposa já parou a amém, daqui a pouco ela fala. Mas sabe... você está dando risada, mas um dia você vai casar, querido. Creia que atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Que se deixar, eu ia aqui até meia-noite, a Paula fala, cheio dos visitantes, enfim. Mas, cadê o Alex? Aleluia. Sabe, queridos, eu queria que diante dessa palavra... Aleluia. Sabe, eu não sei o que tem tirado o teu sono, o que tem gerado essa ansiedade em você, ou qual é o gatilho que te dá essa ansiedade. Sabe, nós precisamos tão somente confiar naquele que nos chamou, que nos escolheu. Eu sei que muitas vezes, na prática, é difícil. Na prática, muitas vezes você perde o sono. Talvez você está para fechar um contrato, um negócio novo, e ao invés de descansar, você perde o sono. Ansioso, será que vai dar certo? Será que não vai? Deixa eu te dizer algo. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus é um Deus gracioso, amoroso. Peça com humildade, chegue diante do Senhor com a graça. Aqueles que chegam com graça diante do trono de Deus, encontram favor de Deus. Não sejam arrogantes, não ande reivindicando coisas, o porquê que eu tenho, porque eu não tenho. Simplesmente peça com graça, e desfrute do favor de Deus. Deus é um Deus Pai amoroso. Sabe, se você tem passado de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, vivendo as mesmas coisas, e pedindo da mesma forma, talvez você esteja pedindo da forma errada. Mas quando for pedir, peça com ousadia. Não tenha medo de pedir o melhor. Seja ousado diante de Deus. Peça. Todo que pede, recebe. Mas peça debaixo da graça, do favor de Deus. Não chegue diante do Senhor com justiça. Não chega também naquela posição de vítima. Senhor, eis-me aqui, olha aqui, eu tenho 20 filhos. Eu preciso do sustento. Não se vitimize. Os filhos são bênção. Não chegue com uma posição de vítima diante do Senhor. Simplesmente peça ousadamente. E seja surpreendido por Deus. Surpreendido. Talvez você está pedindo, o diabo está colocando coisas na sua mente para você pedir. Peça só para pagar as continhas. Diabo mentiroso. Todo pai quer dar o melhor para o filho. E se nós que somos falhos, damos o nosso melhor, quanto mais a Deus. Então peça, chegue diante do trono da graça ousadamente. Seja ousado, peça. Aquele que pede, recebe.
desfrute do favor de Deus nesses dias. Se tem algo que não tem acontecido, se você está cansado de pedir, mude a estratégia. Não chegue com uma reivindicação diante do Senhor, mas chegue com graça. Se você tem uma petição, coloque o nome de petição da graça. E chegue confiadamente, confiando. O que é confiadamente? É certo. Eu creio, eu confio e eu recebo. Esse é o coração do teu Deus. Então, se tem algo que não tem fluído na sua vida, esses são os dias de você se achegar, se quebrantar e pedir confiadamente, e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Aleluia. Sabe, se é o seu caso, se tem algo que você quer pedir diante do Senhor, se é que você pode, fique de pé onde você está. Sabe, eu quero orar por você. Mas se tem algo na sua vida que tem tirado a sua ansiedade, o seu sono, peça agora. Peça agora. Talvez seja na área financeira, talvez no seu casamento, talvez nos seus relacionamentos, talvez seja nos relacionamentos entre pais e filhos. A palavra de Deus diz que o coração dos pais se converteria aos filhos e dos filhos aos pais. Então se posicione, aplique a palavra de Deus, a palavra da graça. Jesus, ele sempre chegava com graça e verdade. Amém? Quero orar por você, mas ore ao Senhor. Peça ao Senhor agora, ousadamente. Ousadamente, com graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, Senhor. E queremos abençoar cada casa, de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Senhor, os teus filhos e filhas que aqui estão, que eles possam se achegar diante do trono da graça, e receberem favor imerecido, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Não importa o quanto nós possamos errar, o Senhor continuou nos amando. O Senhor continua nos amando, dia após dia. Portanto, Senhor, que nós possamos desfrutar do trono da graça todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos acho que vai ter uma cantina com lanche ali, né? Quer dar o recado? Sim, nós vamos ter uma cantina aqui no fundo. Tem um hot dog com refrigerante ou um lanche de pernil maravilhoso, com vinagrete, abençoado, amém? Mas eu quero, antes, só um minutinho, eu quero dar mais um recado antes de encerrar. Nesse sábado, dia 11 de setembro, nós vamos ter um encontro Kids aqui, que é para crianças de 7, 8 e 9 anos. Vou repetir, 7, 8 e 9.